Olá pessoal, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje irei comprometido a abordar como atribuir caracteres em mapas gerados a partir do R. Bem, o resultado que queremos é algo parecido como isso, né? E irei mostrar para vocês como executar os passos para atingir esse resultado. Bem, hoje eu tenho uma novidade, não estou usando mais o R tradicional, estou usando uma versão RStudio, que também é gratuito. Vocês podem digitar no Google e achar e localizar o arquivo de instalação. Eles têm na versão Windows, Mac e Linux. Bem, a vantagem desse RStudio é que você tem todo o painel de controle do software está aqui numa única tela. Então você tem aqui, você pode digitar os comandos e pedir para executar. Você tem aqui o histórico dos comandos executados. Aqui tem os pacotes, aqui tem a ajuda, os plots, os gráficos que você plotar e etc. A desvantagem como eu estou usando um notebook, fica muito pequeno a tela. Então o plot aqui vai ficar relativamente pequeno, embora eu possa sempre configurar minimamente alguma coisa aqui. Bem, e uma outra vantagem também que talvez é importante mencionar é que você pode escrever os teus trabalhos, embora não tenha o português não seja a prioridade de quem está trabalhando nesse projeto. Então, assim, é bem limitado a questão de correção gramatical ou mesmo a grafia. Funciona muito bem para o inglês e você pode, de certa forma, utilizar esse espaço aqui em cima para escrever o teu próprio trabalho, as impressões que você tem dos gráficos que você vai gerando, das análises que você vai fazendo no decorrer do trabalho. Bem, então, como eu disse no primeiro post, a gente precisa, para gerar mapas, a gente precisa dos arquivos shapefiles, que são arquivos contendo coordenadas geográficas e outras informações geoespaciais, e também de alguma biblioteca disponível no R. Eu gosto de utilizar o MapTools, uma biblioteca bastante completa. E é basicamente isso. A gente precisa só do shapefile. Eu vou colocar no site um arquivo onde você vai poder fazer o download desse shapefile, do shapefile chamado Brasil, e também dos dados que eu vou utilizar para esse exemplo. Os dados, eu montei um banco, uma basezinha pequena com os resultados das eleições para prefeito no Brasil, dos 3 maiores partidos, né? PMDB, PSDB e PT. Então a gente vai aqui fazer uma análise utilizando esses dados. Bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar a biblioteca, né? A gente chama a biblioteca, o MapTools. Eu posso aqui simplesmente selecionar, como vocês podem ver. Posso simplesmente selecionar aqui a linha e pedir para enviar para a tela de comando. Aqui eu vou achar o mapa. Então, eu só quero frisar o arquivo que eu vou deixar disponível no site, né? Ele contém 3 arquivos, né? O DBF, Brasil.dbf, Brasil SHP e o SHS, X.
os três arquivos têm que estar juntos na mesma pasta. Caso contrário, embora você vai selecionar, sempre você vai selecionar aqui o arquivo com seção SHP, os demais arquivos fornecem informação para esse arquivo, mesmo que você não veja, o sistema ele subentende, ele puxa essas informações desses outros arquivos. Então, para não ter problema, você tem que sempre deixá-los no mesmo diretório. Então, vamos abrir. Então, criamos aqui, só para lembrar, para quem não está familiarizado com o R, o R dá a possibilidade de trabalhar com objetos. Então, aqui é uma vantagem gigantesca comparada a outros softwares, que esses objetos permitem você fazer cálculos, permite você fazer manipulá-los. Então é muito importante você entender esse conceito de que tudo que você faz no R ele sempre aponta para um objeto. Então aqui no caso eu pedi para abrir, como vocês podem ver, eu pedi para abrir um shape, lendo os polígonos, e ele criou, então essas informações que ele leu, ele criou nesse objeto chamado Brasil. Então vamos dar uma olhada, vamos inspecionar o que tem dentro desse objeto Brasil. Então aqui ele vai mostrar o que tem uma variável chamada F, um estado com o nome dos estados, região, etc. E tem outras informações. Bem, agora, nesse segundo momento, vamos passar para o processamento dos dados. Eu vou abrir eu vou dar o nome de Y, para esse objeto que eu vou criar, que vai receber os meus dados. Eu vou abrir essa base de dados, como eu te falei, chamada de prefeitos, aqui. Então, a gente pode dar uma olhada o que tem dessa... A gente pode olhar aqui o que tem dentro dessa... Vamos ler aqui. Vamos ler só a cabeça. Então aqui a cara do meu banco de dados é esse aqui. Eu tenho uma variável chamada UF, eu tenho uma tMuni, que o tMuni é a quantidade de habitantes, ou a quantidade de municípios em cada estado. Então aqui Bahia 417 municípios, Ceará 184 e assim por diante. E aqui a quantidade de que cada partido conseguiu nesses estados. Bem, depois nós iremos computar então as porcentagens para um desses partidos, para plotar o mapa, tendo como base o número total de municípios. Então a gente vai adquirir então a porcentagem que cada partido ganhou. Bem, agora eu vou criar um objeto chamado X, e eu vou atribuir os dados, aqui eu vou atribuir os dados do nosso objeto Brasil. O objeto Brasil é um objeto com coordenadas geográficas. Eu vou então extrair os dados que não sejam as coordenadas geográficas, mas eu vou trazer essas informações para esse objeto X. E eu uso esse é o comando para fazer isso. Então aqui, só para dar uma olhada, o que tem no objeto X, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, vamos dar uma olhada na cabeça do que tem. O objeto X, então ele vai ter aqui uma variável chamada UF, o nome do estado, por extenso, que é totalmente desprezível, e a região. Essas são as informações que eu tenho. Bem, eu vou criar um índice. Desse objeto X, ordenar ele do menor para o maior, e vou atribuir um número. Isso é importante depois para a gente poder atribuir e juntar as duas bases. Atribuir valores e juntar as duas bases. Bem, então agora, se a gente repetir o comando aqui,
readx, a gente vai ver que foi criada uma coluna com uma numeração, né, indo de 1 até o 27. São 27 estados. Bem, agora eu vou juntar então as duas bases de dados. Eu vou juntar num objeto chamado dados, eu vou juntar o objeto x e o objeto y. E eu vou pedir para o R juntar através da identificação dessa variável, o f, que é igual para todos os dois bancos. Então eu tenho uma variável que identifica os dois bancos. Agora, se eu pedisse para aparecer, para mostrar o que tem, o resultado desses dados, eu vou ter isso. Eu vou ter aqui uma variável, o f, a nona região, etc. índice e os resultados dos partidos. Bem, agora que ele já fez o merge, observe que ele mudou, o índice aqui não está mais em ordem crescente. Eu vou pedir para ordenar os dados através do índice, para ficar em ordem. Bem, agora, se a gente olhar novamente, a gente vai ver que vai estar em ordem do crescente do crescente. Bem, feita essa etapa do processamento de dados, agora eu vou precisar atribuir cores. Eu vou criar um objeto, criar mais um objeto. Se você é daqueles que não gostam de ficar criando muitos objetos, você pode simplesmente juntar todos esses cálculos em uma única linha de comando e pedir para executar essa linha de comando. Então, assim, eu uso as duas formas, depende do dia, depende do humor. Mas eu estou fazendo esses procedimentos de forma bem didática para eu entender a forma que realmente acontece. Então eu vou criar aqui esse objeto intervalos contendo então contendo os pontos de corte, que vai ser do 0, se tiver algum número menor que 0, até 5%, do 5 até o 10 vai ser um outro ponto de corte, do 10 até o 15, e depois de 20 até 100%. Agora, aqui eu vou cortar, propriamente dito, os meus dados. Então aqui eu juntei, fiz uma linha de comando maior e vou explicar para vocês. Bom, vou criar aqui um objeto chamado cortes, que eu vou pedir para cortar, os dados que está nessa base de dados aqui que a gente acabou de juntar, dados, e eu quero identificar aqui o PT, ele vai pegar os dados da coluna PT, vai dividir esses dados pelo total do município, vai me retornar as porcentagens. Para ficar o número convencional, a gente vai multiplicar por 100, e o corte ele vai ser feito de acordo com o meu objeto intervalos, vai seguir essa informação aqui, vai aplicar essa regra que eu acabei de estipular. Então, coloco aqui intervalos. Eu poderia simplesmente pegar isso e colocar aqui. Bem, e vou pedir para incluir os menores valores. Bem, cortei. Agora eu vou criar uma variável chamada níveis, que eu posso apenas uma informação. Quando a gente quiser que o R já processe e nos mostre o resultado, sem precisar, porque ele sempre vai guardar as informações num objeto e nem sempre vai te mostrar. Para mostrar, você tem que pedir para ele apresentar, para ele imprimir na tela o resultado. Então você pode simplesmente acrescentar um parênteses aqui, um parênteses no final, colocar o seu comando dentro, entre parênteses, e ele vai executar e vai te mostrar logo em seguida o resultado. Então isso é bastante cômodo, é uma forma bastante cômoda já para obter o resultado logo de cara. Bem, aqui então ele está mostrando os níveis, e eu vou atribuir cores.
eu vou atribuir cores a esse... Então aqui eu criei meu objeto com várias cores, cinco cores diferentes para caracterizar o meu mapa. E agora, feito isso, eu vou atribuir as cores aos meus níveis, né? aos cortes, às minhas categorias. Bem, feito isso, está pronto. Agora a gente só precisa imprimir o mapa. E para imprimir o mapa, a gente coloca aqui, né, diz plot Brasil, coloca o arquivo que a gente vai plotar, né, o arquivo com as informações geográficas e todas essas especificações que você pode configurar, você pode alterar e ver, enfim, como ela se comporta. E aqui eu vou passar as cores, né, eu estou passando as cores como caráter, como strings, e estou dizendo onde é que está as cores estão dentro do objeto corte, né? Como eu já disse anteriormente, a gente pode usar as funções já pré-definidas. O R tem vários, esses pacotes librarias têm várias opções pré-definidas. Eu vou no post eu menciono algumas ali que você pode testar. E bom, aqui então está o mapa plotado com as cores. Então a gente vê aqui as cores mais fortes, onde o Partido dos Trabalhadores conseguiu mais proporção maior de prefeituras, as cores mais fracas é onde conseguiu menos. Bem, eu vou criar aqui um objeto, mais uma vez eu poderia simplificar isso e colocar toda essa linha de comando aqui dentro do lugar onde eu estou citando o objeto. Mas você percebe que fica muito mais limpo quando eu crio os objetos e simplesmente faço menção aos objetos, ao invés de ficar colocando esses cálculos, né, dentro de uma outra linha de comando. Bem, aqui eu estou criando um objeto chamado percentagens, que é justamente a informação de que ele usou para atribuir as cores. Mas eu vou criar um objeto com os números. Então aqui, se a gente dá uma olhada nesse objeto, você vai ver que eu tenho então essa característica. Eu tenho um vetor com essas informações aqui. Então eu estou pedindo aqui justamente um objeto com percentagens e estou pedindo para ele arredondar para duas casas decimais, para uma casa decimal. Aqui eu coloquei, pedi para arredondar, né, no final, depois que ele computar a porcentagem, pedi para arredondar para uma casa decimal. Bem, e finalmente eu vou e atribuo esses números a cada estado. Então aqui eu, com essa função text, no site eu vou mencionar aqui, eu disponibilizo no site desse post a função getPoly, né, que você precisa passar para poder o R identificar as coordenadas centroides, para atribuir esses valores. E aqui é o tamanho do caractere, né? A gente pode colocar 8, 9, de 0 a 1, varia, né? Então 1 vai ser o tamanho normal, quanto valores menores que 1 vai diminuindo o tamanho, e valores maiores que 1 vai aumentar o tamanho. Então a gente pode, por exemplo, colocar 1 para ser o tamanho normal, o tamanho de default, e os labels, que são os números que vão ser plotados, eu estou dizendo onde é que está, estou dizendo por R onde é que está os labels. Os labels justamente são esses números aqui, né? Então eu passo os labels, né, como strings, e são as percentagens. Bem, feito isso, vocês podem ver aqui, ele atribuiu
os números. E para fechar, para dar um acabamento, a gente vai colocar o título, vamos colocar um título, né? Colocar aqui, porcentagem de prefeitos eleitos em 2012 e o partido PT. Colocamos um título, apareceu já lá, e para ficar ainda mais interessante, vamos colocar um contorno. Vou colocar um contorno. Colocar um contorno. Pronto. Está feito o nosso gráfico. A partir daqui você pode salvar em imagens ou PDF, da forma que você quiser. Como eu gosto, particularmente eu gosto dessa forma, ao invés de colocar uma legenda aqui do lado de atribuição, porque aqui já te dá uma visão clara do valor. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.